Nós vamos continuar aqui de Isaías. Uma novidade do estudo bíblico que eu lancei agora há pouco tempo, não sei, daqui a pouco alguns de vocês nem perceberam, que eu deixei disponível agora, ao invés de botar o estudo inteiro lá disponível, né, quando eu faço a edição dele, eu estou dividindo ele em capítulos. Cada capítulo eu crio um vídeo novo. Ao invés de ficar ali 4 horas de estudo, né, como tinha os primeiros, assim fica capítulo por capítulo. Assim fica menor e aí vocês podem assistir com mais facilidade. O livro de Isaías, né, todos que a gente já viu até agora, tá lá tudo dividido em capítulo por capítulo, já tá no site, né? Se você for lá no site www.ministériocristosenhor.com.br, né? Tem ali pregações da Bíblia em vídeo, né? Se você vir aqui, ó, pregações da Bíblia em vídeo, ó, você entrar aqui agora e você aqui, ó, pregações do Antigo Testamento, ó. Tu clicou aqui e vem lá em Isaías, ó. Isaías, ó. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, né? E nesses estudos eu percebi que quando eu dei o estudo, ó, aqui, ó, 25, 26 e pulamos para o 28, a gente pulou o 27, ó. Né? Então, quando eu fui fazer essa conferência, eu percebi isso. Então, nós vamos estudar agora o 27 e depois a gente continua da onde a gente parou. Amém? Deus abençoe, irmã Miriam Santana, sejam todos muito bem-vindos. Irmão Cláudio Almeida, paz do Senhor, meu querido, né? Querendo Deus, amanhã estaremos aí na Guajuvira trabalhando no telhado do salão para ver se a gente consegue resolver. Mandei fazer 19 metros de capa, né, em metal para cobrir parte onde está entrando água. Então, ou seja, estamos sempre trabalhando, seja na Bíblia, seja nas obras, seja nos cultos, né? Ontem tivemos o culto aí na Guajuvira, estava uma bênção assistir ele de casa. Ontem eu não estava muito bem, né? Então tive que ficar em casa repousando e cuidando da saúde um pouco, né? Mas foi um culto de casa, eu estava olhando ele, foi maravilhoso. Hoje, graças ao bom Deus, já estou bem novamente. Vamos pro trabalho, né? Não podemos parar. Então, olha só. Isaías, do capítulo 24 ao capítulo 27, né? Essa seção é difícil, os estudiosos estão divididos quanto ao seu significado. Ela é, de forma geral, lida como o Apocalipse de Isaías, vindo após a extensa sessão dos julgamentos contra as nações. Esta sessão preocupa-se com a forma como Deus consumará o seu reino contra o mal. Portanto, é mais adequado não tentar identificar acontecimentos históricos específicos nos capítulos, além de profecias a respeito do que Deus ainda fará. Há também hinos de louvor e de ação de graças. Como literatura apocalíptica, muito da sua linguagem é figurada, né? Então, nós vamos estudar aqui, então, o Apocalipse, né? Vamos ver se o áudio vai sair aí para vocês, como a gente faz no livro de Isaías. É um livro mais detalhado. A gente escuta na voz do Cid Moreira e depois a gente trabalha os diferentes grupos de versículos, né? Vamos ver se vai sair aí para vocês.
Isaías, capítulo 27. Naquele dia, o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes ídolos e os altares de incenso. A cidade protegida por muralhas está vazia. Ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados, um por um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Olha só, então, eu até coloquei aqui para vocês o texto, porque o Cid Moreira, né, ele gravou a Bíblia usando a nova versão internacional, né, que você encontra aqui nesse site, www.bibliaonline.com.br, né, que é um site que eu uso muito para explicar aqui a Bíblia e mostrar os textos, enfim, né? Ver se eu consigo. Opa. Bom,
Então tá. Então aqui então. Esse capítulo 27, inclusive, ele é curtinho, ele está dentro dos textos apocalípticos, né? Então, do 24 ao 27, é a região de Isaías que é tido como um texto, né, de Apocalipse. É o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, aqui no versículo 1, ele diz ali, ó, Deus destruirá com sua espada o monstro que vive no mar. O Apocalipse também cita uma besta que subiu do mar, em Apocalipse 13, do 1 ao 10, que também, por um tempo, venceu os santos. Então veja que esta afirmação que aqui Isaías está fazendo com relação ao monstro do mar, né? Lá João também fez no Apocalipse, né? E veja que tudo acaba coincidindo, porque nós agora estamos vivendo o Apocalipse, né? Como eu já disse, já foi aberto o segundo selo do Apocalipse. Foi aberto no final do ano passado. Então, mês a mês agora, como eu tenho falado, as coisas vão piorar. Vão piorar. Isso é algo gradativo que vai acontecer, como tem acontecido. Olha a guerra em Israel agora. Ou seja, as coisas vão piorando no mundo todo, no começo vão alcançando uma área aqui, outra área lá, isso vai variando, né? Mas pouco a pouco vai alcançar o mundo todo, né? Não ficará pedra sobre pedra, não ficará região sequer que não seja atingida, né? Deus abençoe, Gabi Flores, seja muito bem-vinda. Então aqui, então, no versículo 1, ele trata dessa questão do monstro que veio do mar. O Apocalipse lá de João também fala sobre essa besta, né? Que venceu por um tempo, mas depois foi derrotada. Do versículo 2 ao versículo 3, novamente vemos a Bíblia usando a vinha para descrever o povo de Deus. Aqui Deus mostra o quanto a vinha está agora bela e promete que ninguém mais a causará dano. Já vimos em outros momentos que eu já comentei que quando passar esse tempo do Apocalipse, né, viria um tempo depois de paz. Então é importante, hein? Se agarra com Deus. Se agarra com Deus, hein? Ó, do versículo 4 ao versículo 5. A ira de Deus com o seu povo passou, mas nada mais fará mal à vinha. Se os inimigos do meu povo querem proteção, que façam paz comigo, diz o Senhor. Então veja que se quer ser protegido por Deus, então faça paz com Deus. Viva da forma que Deus determina na sua palavra. Se você estiver vivendo de forma diferente, você é inimigo de Deus e, por consequência, não tem direito à proteção de Deus. Então, ele alerta no 4 e 5. Querem ser protegidos? Então, faça paz comigo. Do versículo 6 ao versículo 7, chegará o momento que os descendentes de Jacó serão muitos, pois os que Deus castigou entre seu povo foram poucos, porém, dos seus inimigos que Deus castigou foram muitos. Então nós vemos aqui que no momento que isso começar a acontecer, no Apocalipse, né, vemos bastante características próximas. Neste tempo, alguns dos santos vão ser atingidos. Isso, inclusive, um dos selos trabalha, né, que há uma quantidade de pessoas determinada por Deus, pessoas santas, fiéis a Deus, que seriam atingidas, né? E isso foi determinado por Deus. Mas a proporção será muito pequena perto do quantos ímpios serão atingidos. A gente vive um tempo onde o evangelho falso tomou conta do mundo. 99% das igrejas hoje não adoram a Deus da forma que ele determina. E é nestas horas que a gente vai perceber a diferença entre o santo e o profano, o errado, o pecador, né? Porque o que salva não é a placa da igreja, o que salva é você estar vivendo da forma como Deus determina.
Não somos perfeitos, nunca seremos. Agora, o que precisa ter em nós não é pessoas que justificam os seus erros, é pessoas que ao longo da sua vida procuram mudar nos seus erros. Eu tenho os meus erros e a cada dia eu oro e clamo a Deus para conseguir mudar. Você do mesmo jeito. Não pode se autocondenar, eu não tenho mais solução, eu não tenho jeito. Não pensa assim. Deus não está esperando que tu seja perfeito hoje. Tu tem que começar com esse relacionamento. Começar aquilo que está ao teu alcance fazer. Tu já sabe que isso é o certo a fazer, corre atrás, não deixa para depois e faz logo. Para que Deus veja, ele está tentando fazer o que é certo, ela está tentando fazer o que é certo. Se não conseguiu ainda em tudo, mas naquilo que já teve condições, já conseguiu mudar, já conseguiu melhorar, para que você seja no grupo que será protegido, né? Ou pelo menos que vai partir salvo com Deus. E do versículo 8 ao 9, o seu povo foi castigado, se tornando escravos, porém serão libertos quando destruírem toda a idolatria, quando destruírem todas as estátuas dos seus deuses ou santos, né? A Bíblia, o Antigo Testamento, ele fala muito contra os deuses, que é o santo que muitos ainda tem em casa, a Maria, o Antônio, o Santo Antônio, o Pedro, e tantos, são milhares de santos, né? E que são esses deuses, essa idolatria que a Bíblia condena, né? Tu quer ser protegido por Deus esse tempo? Quebra essa idolatria, coloca fora e te agarra com Jesus. Se tu ficar pegado a elas, infelizmente, tu te torna inimigo de Deus. Então veja que não é dar uma melhoradinha. Né? Eu vou dar uma melhoradinha. Não. É quebrar e botar fora. É realmente, se for para mudar, é mudar mesmo. Se é só para disfarçar, não adianta. Né? Tem que realmente destruir, né? Destruir e mudar, porque senão nada Deus poderá fazer por você. Olha aqui, o versículo 10, as cidades fortes, conforme a sabedoria do homem, serão destruídas e desertas. Os animais vivem no meio delas. Olha o tamanho da destruição, que as cidades ditas como maravilhosas, incríveis, poderosas, serão destruídas e ficarão desertas. Lembra, nós estamos falando aqui do Apocalipse, tempo esse que nós começamos a viver, né? Então tem cidades que hoje são incríveis, belas, fortes, infelizmente vão virar pó, né? Os animais é que vão viver só entre elas, veja a situação, né? Versículo 11, suas árvores se secaram, seu povo vem pegar os seus galhos secos para fazer fogo. Povo sem entendimento, por isso Deus não terá piedade deles e nada fará para os ajudar. Eu tenho falado em muitos momentos que nas épocas que Deus decide separar o joio do trigo, é o momento onde ele dá pausa na piedade. Ele pausa a piedade. Não tem mais piedade. Aquele que viveu com ele será guardado, aquele que não viveu com ele não será guardado. Isso é forte. Então, te agarra com Deus. Olha do versículos 12 ao 13. Mas Deus tirará o seu povo do meio destes, e com o toque da trombeta, vemos no Apocalipse o toque de 7 trombetas para identificar os eventos que seguem, Apocalipse 8 ao 11. Então veja que aqui Isaías, escrito muito antes de Apocalipse, já fazia referência a muitas coisas que depois Deus mostra também a João. Certo? E com isso nós fechamos ali, recuperamos o capítulo 27,
recuperamos o capítulo 27.